Boa noite, Luiz. Tudo bem? Um abraço para todos os amigos aí. Sport TV News de hoje, a gente vai mostrar, claro, o clima e expectativa para a convocação da seleção brasileira. A rapaziada da nossa editoria montou um álbum aqui e começou a carimbar figurinhas. Está praticamente composto o álbum do Filipão, a gente vai mostrar isso. Quem são os garantidos, quais são as dúvidas, quem chega, quem não chega na convocação de amanhã. Será que vai ter alguma surpresa? Vocês já falaram bastante sobre isso, a gente está nessa expectativa. Falar de Libertadores, com semana importante de Libertadores, com jogos decisivos para Palmeiras, Corinthians, Grêmio, como estão as equipes, expectativa da torcida e muito mais. Falar em torcida, rescaldos do fim de semana, demissão do Joel Santana no Bahia e mais que isso, a revolta do torcedor do Bahia. Tem também as notícias do dia com o Mundial de Hockey, tem NBB rolando também, Masters 1000 de Roma e muito mais. Daqui a pouco no Sport TV News, depois do Bem Amigos. Um abraço, Luiz. Oi pra você, amigo. Coladinho, bem amigos, o Sport TV News com o Carlos Eduardo Mino. Realmente, tomar de 7 pro Papai Joel, não tem jeito. Ninguém segura onda. Mas ele já chegou com a torcida no inteiro. Já criando poder. Mas é a sequência, né? É isso. Tô entendendo. Não perdi, vou descer pra vida. Mas 7x3 é trocar de futsal, né? 7x3. Nossa, assim, vamos fazer um giro pelo Brasil, então, filho bem amigos, agora. Vamos começar por Curitiba e Atlético Paranaense, o Coxa, tetracampeão do Paraná, e sem dúvida que o símbolo foi o Alex, né? Vamos lá, o Atlético saiu na frente, o Atlético sub-23, vamos deixar isso muito claro, o Atlético abriu mão de jogar o Campeonato Paranaense, para funcionar, etc. E o Curitiba, o Vanderlei pagando, inclusive, no gol do Atlético, e a gente está vendo depois a reação do Curitiba, comandada pelo Alex, que é torcedor do Coxa e joga muita bola. É um dos grandes talentos aí dos últimos anos do futebol brasileiro e faz parte daquela lista de camisas 10 que não disputaram a Copa do Mundo, né? Apesar dele dizer que o Filipão prometeu que é legal, hein? Mais um do Alex, fez 2, 3x1, né? Foi completado no finzinho do jogo. Alguns lances engraçados nessa partida aí. O gol do título, digamos assim, o último gol do Curitiba. E ainda mais pra frente um pouquinho. O Curitiba, o Alex meteu uma bola de projeção sensacional. Acho que é essa. O Curitiba sobrou no campeonato, sobrou no jogo. E o título veio para consagrar o Alex como o cabeção, ou cabeção não. É uma pena que o Atlético tenha tomado essa decisão, né? Porque o campeonato estadual é sempre tão empolgante para a comunidade, ele movimenta tanta gente, ele dá oportunidade de emprego, de trabalho, de visibilidade, revela jogadores. O Atlético Paranaense resolveu negligenciar o campeonato estadual, pior para ele. Aí tem uma expulsão, aos 30 e tantos, já no segundo tempo. O Alex foi lá dentro. Teve. E o Alex estava meio que o pessoal não estava gostando muito, porque ele estava cumprindo a expectativa, mas o craque é craque, cara. Quando chega na hora, que precisa, está ele lá para resolver a situação. Perguntamos para o Caio a essa altura, que papel o Curitiba pode desempenhar no brasileiro, Caio? Eu acho que vai brigar do meio para cima. Eu acho que o Curitiba tem condições de sonhar com a Libertadores. Para título, eu acho um pouco difícil. Mas tem continuidade no trabalho. Trouxe o Alex, que concordo com o que vocês disseram, acho um craque. E é legal você ver um jogador desse nível voltar para o Brasil, voltar para o clube que o revelou e já ganhar um título. Acho que o Curitiba faz um belíssimo trabalho. Para título, acho que ainda falta alguma coisinha. Mas vai brigar lá em cima sem sustos. Muito bem. Pode rodar aí a peça do Coxa. Ficou faltando a taça. A galera sempre gosta. O símbolo da conquista do tetracampeonato do Curitiba. Campeão paranaense de 2013. Teve a novidade que jogar a taça para a torcida, né? Após você devolveu inteirinho. E é claro, é um símbolo. Por isso que eu não tinha. Já saí com a taça. Já a cabeça de alguém para começar. Vamos ver se você imagina. Você imagina que eles foram na beira do campo. O Tcheco, agora eu sou. Ele você manda, pega, né? Aí vai o lá no chão, começa a jogar os violões, guitarra, tudo com a galera. Sabe que volta alguma, né? Volta todos os pedaços. Torcedor comemorando
o título de campeão estadual. É isso aí, independentemente da decisão do Atlético Paranaense de excursionar como time principal em vez de jogar um campeonato paranaense. Pode ser uma coisa, o campeonato estadual tem os seus encantos, acho que ele está grande, tem dignidade, então essa discussão é pertinente, né? Inclusive acho que Rio Grande do Sul, Rio, que tem regulamento que facilitam a possibilidade de estacionar, são um erro gravíssimo no caso de regulamento estacionário, mas, enfim, você perde as duas datas mais legais, que é o momento da rivalidade local, do jogo decisivo e tudo mais. Mas, enfim. Pernambuco, foi sensacional a conquista do Santa Cruz, tricampeão pernambucano. O Caça-Rato vai fazer uma dela. Isso vai ser sensacional. O Nordeste ainda mantém os apelidos, né? E no seguinte, Ele fez tudo no jogo. Fez gol, foi expulso. Tirou a camisa. E aí, no fim do jogo, Bonito gol também. ele tirou a camisa pro primeiro amarelo. O primeiro amarelo, depois ele pediu o jogo cruzou o cartão amarelo. Pois é, mas no primeiro ele tirou a camisa e tomou cartão amarelo, sabe? O Thiago Cardoso, goleiro, tinha feito mais ou menos umas 15 defesas. Que a gente vai mostrar, inclusive, na sequência, esse foi o gol do título em Santa Cruz. Comemorando ali com a torcida do Santa logo atrás do gol. E o Sport valorizou muito essa conquista. Quer ver só o que o goleiro fez de defesa? Vou mostrar pra você. O Thiago, goleiro do Santa Cruz, que saiu como um dos heróis da conquista do Santinha. Foram defesas em profusão. Vamos lá. Olha o Thiago agarrando até pensamento aí. Foi realmente uma pressão do Sport o jogo inteiro. O Sport havia perdido o primeiro jogo por 1-0, né? O Santa Cruz venceu com o gol de Denis Marques. E aí, com uma sequência de defesas, de lances difíceis, a bola do Sport não entrou, mesmo com um homem a mais já no primeiro tempo. E essa bola desvia e volta para defender. O time, quando é muito organizado e o adversário fica com um cara a menos, o adversário sabe que vai perder o jogo. O Atlético, então, se ficar com um a menos, é que nem quando o cara leva o pugilista para as cordas, não perdeu. Bom, foram várias defesas, parabéns ao Thiago, foi um dos nomes no fim de semana, e um dos nomes da conquista do Santa Cruz, que aos poucos vai conseguindo o seu resgate, né, depois de chegar ao fundo do poço. O tradicionalíssimo Santa Cruz, da torcida Cobra Coral do Nordeste. Esse parabéns ao Marcelo Marcelotti, treinador do Santa Cruz também, que agora está seguindo voos maiores, né? Sempre foi auxiliar durante muito tempo, assumia quando o treinador caía, agora está. Tomara que ele tenha sucesso, porque é um cara muito bacana. E ele jogou lá, né? Foi legal, né? Ele jogou no Santa Cruz e agora está lá de treinador, conhece bem, sabe bem como a coisa se processa. Vamos ver a expulsão do Caça-Rato, então? O Arnaldo fala pra gente aqui. Primeiro o Caça-Rato fez o gol, tirou a camisa para mostrar uma propaganda na camiseta que estava por baixo. Não pode mesmo, né? Que deve ser da empresa dele, que é de acreditação, né? Olha só, ele vai fazer o gol. Não dá para ver a propaganda que tinha na camisa, mas deve ser da empresa dele. Caça-Rato, olha lá, Corporation. Agora, a segunda, você vai ver, aí tomou um amarelo legal. É isso mesmo, né? É legal. Agora, a segunda, ele foi bater no peito, esticou o braço e a bola bate ali no ombro dele. E aí o juiz considerou essa mão aí como forma de enganar a arbitragem. Para mim, ele foi bater a bola no peito e o braço dele esticado para ajudar. E aí ficou no braço dele. Acima da cabeça. Não, mas vou explicar. Nem todo toque de mão é para cartão amarelo. O toque de mão para cartão amarelo é aquele do antijogo, aquele que lá salva a oportunidade e ele impede. Toque de mão para cartão amarelo é aquele que o cara sobe na área para cabecear, e dele cabecear ele tá com a mão para enganar o juiz. Para mim, isso não ficou caracterizado que ele quis enganar o juiz. Ele queria matar no peito, todo desengrossado, o Caça-Rato, porque era ótima explicação. que matou aqui e tomou um amarelo por efeito. Ótima explicação. Então o Caça-Rato foi injustiça. Mas ele deu uma volta Tem ali. que vai ser e repetir para tudo quanto é comentarista de futebol, viu? Locutor de futebol, Mas é isso aí, viu, os caras só aprender. E o mais curioso foi que depois de você ter enganado no número de anos, pouco importa. Algo perto de 10 anos que a final em Pernambuco era apitada por um árbitro de outro estado. Voltou a ser apitada por um juiz local. Mas eu acredito que a gente apitou bem, começou na função do juiz.
O Wilson, comentarista da Globo, foi feliz. Aí a festa do Santa Cruz, com o troféu, dando a volta olímpica na casa do esporte, e certamente isso tem um sabor muito especial pro tamanho da rivalidade que é esporte e Santa Cruz, essa rivalidade das mais tradicionais do futebol brasileiro. Deixa eu só ter uma observação. O Wilson Souza Mendonça é o comentarista de arbitragem da Rede Globo, lá não, como o Márcio Rezende, o comentarista da Rede Globo, em limites. O Macleide é comentarista de arbitragem, está em Santa Catarina. Hoje, em cada cidade, tem um comentarista de arbitragem. Graças a quem? Um mercado que abriu as portas para explicar melhor. Fala bom de bola, não? É a pergunta que vai jantar, galinhado. É a pergunta galinhado. Você quer jantar galinhado? Ato fala. Vamos ver o jogo do Pacaembu agora. Ô Marco Antônio, Corinthians conquistou o título já, não? Não conquistou, mas é melhor time que o Santos, está jogando melhor, tem condições de ir muito bem. Quem tem vantagem no empate num jogo decisivo, isso é estatística, tem mais de 70% de sair campeão. Na maioria das vezes não empata, vence o jogo. Mas isso é teoria, na prática pode acontecer tudo, ninguém sabe o que vai acontecer no jogo de futebol. Mas o Corinthians está melhor. O Santos se livrou do Corinthians não matar a decisão nesse primeiro jogo. A gente está vendo os lances, a gente já viu o lance do Romarinho, nós voltaremos a ele. E o Paulinho está ficando essa bola em travessão, o Guerreiro na sequência perde o gol, porque não havia impedimento para a arbitragem nesse lance. E o Paulinho foi muito bem, no segundo tempo faz um lance memorável, quase faz um daqueles chamados golaços. O Emerson pegando de primeira, que é um jogador também impressionante, dá um volume, outra vez o Emerson, perdeu os gols, né, Pedro? Ele também mérito aí pro Rafael nesse caso. Mas o Paulinho jogou demais. Demais. Melhor em campo. Quando ele aparece na área adversária como elemento de surpresa, Esse é outro lance de pênalti, quando nós vamos falar também. Ele fez gol, Paulinho? Fez gol e tudo. E chutou a bola na trave? Chutou bola na trave, quase fez gol de camisa 10. Marcou e desarmou no meio tempo. Olha lá, o volante artilheiro. Olha o papai que ele faz agora. Olha lá, esse ia gostar, você ia assinar. Esse ia assinar. Claro. Belíssimo. Não, aí eu devia subtrair o Paulinho e botar o Caio, pronto. Agora, posso falar uma coisa, Luiz? Eu acho que o Filipão vai armar a seleção e acho que o Paulinho é o nome certo nessa lista de amanhã. Poxa, não abra mão do jeito do Paulinho jogar. Poxa, você tem o Schweinsteiger fazendo uma função parecida na seleção alemã. O Bayern de Munique agora jogou muita bola com volantes que saem para o jogo o tempo todo. E o Bernardo do Borussia Gundogan que joga? Então, eu acho que você, porque às vezes... Não, tô brincando. Que questão é essa? Desculpa, cara. Não, só porque o Gundogan é reserva do Schweinsteiger, é muito bem jogado, esse foi volante que sai, que tem habilidade. Volante pra você, porque são meias, né? O Schweinsteiger era atacante, foi feito, né? Schweinsteiger. Você tem Pirlo na Itália, você tem grandes jogadores que ficam no campo. Esse alemão, ele jogava de atacante, passou para meio armador e joga um meio armador. É que hoje em dia nós vamos chamar o meio armador de volante, porque, né? Mas ele é um meia. O que acontece com o Schweinsteiger faz o Leandro Donizete nota. Exatamente. É o mesmo conceito de jogo. O Atlético, além dos três meias, do jogo, e claro, bagunça do Coreto, você tem muito Marco Rocha e muito Leandro Donizete. Você ganha uma série de poder. O Leandro Donizete tem um chute saudável. Sai bola, etc. Já vamos mostrar na área Cruzeiro, tá certo. E a mesma coisa faz o Schweinsteiger, é o mesmo papel, né? Essa função de estar ali entre eles. Ele é mais organizador. O Leandro é mais um jogador, um apoiador, um médico que apoia. Verdade, mas o Schweinsteiger não pode estar. Adorei o Schweinsteiger. Ele é um jogador, ele é um organizador, ele é um meio armador. Que chega muito à frente, marca quando precisa, mas que é sobretudo o organizador. Como o Pirlo na Itália, né? Como o Pirlo está jogando na Itália. Atlético não, onde foi Atlético? Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Bom, o Bob, o Bernardo estão aqui, o Bob teve no jogo ontem. Deixa o Bernardo falar, que é mais legal. Aí eu acho o Ronaldinho, que não abriu mão de jogar, mas aí o Marco Costa roubando a bola ali. Foi pênalti, o juiz não deu, né? O Ronaldinho, porque ele seguiu para jogar. E aí a dominada do jogo também. Eu passo o Ronaldinho de primeira. A bola é uma coisa de gente.
E você reparou onde está o Bernard nessa jogada? Lá pelo lado direito. Ele joga pela lado esquerdo e o Diego que abre e claro a combinação entre eles, né? Isso melhorou muito o futebol do Jô, né? Porque o Jô, ano passado, estava jogando sempre de costas pro gol. E esse ano, com essa combinação, ele passa a jogar também de frente pro gol, faz gol o tempo todo. Contra o São Paulo, o Bernard estava na posição do Jô e o Jô na posição do Bernard. Esse jogo teve até substituição de hábito. O Lauro Oliveira sentiu uma contusão muscular. O Bob, eu há muito tempo não vi uma diferença tão gritante numa decisão, não de placar, mas de proposta de jogo. A diferença hoje entre o Atlético e o Cruzeiro, é bom lembrar que o Cruzeiro estava invicto na temporada, antes fazendo a expulsão do Bruno Rodrigues, já tinha tomado o cartão amarelo, depois naquela falta ali em cima do Ronaldinho, ele tomou o segundo. O Diego Souza colocou a bola na trave, acho que foi o único lance realmente agudo do Cruzeiro no segundo tempo. Aí o Richarlison chegando, né, para tentar chutar, e o Atlético agrediu muito, especialmente depois que o Leandro Donizete chutando, foi? Leandro Donizete, exatamente onde essa ocupação desse espaço. E aí o gol do Diego Tardelli, né? E olha como ele toma a frente do Léo numa velocidade, já está na frente, mas ele reage muito mais rápido do que o Léo. Mas eu vou assim, eu tô bem. Ele faz gols assim com o ombro. E aí o Marcos Rocha fazendo, acho que foi o gol que ele... O Marcos Rocha tinha feito um gol contra no primeiro jogo entre Atlético e Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro venceu, ele tinha feito um gol contra. Jogo importante, todos os lances. E ontem ele se redimiu fazendo esse gol. O Cruzeiro sofreu muito quando perdeu um jogador, o Bruno Rodrigues. E aí o Marcelo Oliveira teve que botar o Paulão, teve que tirar o Dagoberto, que já estava amarelado. Ele já tinha preparado uma modificação com o Ricardo Goulart no meio de campo e a coisa acabou não funcionando. E aquilo que o cara está falando, a intensidade do jogo do Atlético é um absurdo, né? O Atlético não deixa o adversário respirar. Quando recupera essa bola, é que você vê como o time se mexe rapidamente. E isso é realmente impressionante. E o Bernard ontem, mais uma vez, me chamou a atenção pela velocidade, pela correria. Eu estava brincando aqui falando que o Ceará sofreu. E sofreu mesmo. Todo mundo sofre. Será que no Mineirão vai ser a mesma coisa? Então, esse é um enigma que ainda não está solucionado. O Atlético não consegue ser o mesmo Atlético. Marco Antônio, vá à Independência assistir um jogo do Atlético. Não vi nada parecido no Brasil. Sinceramente. No Mineirão consegue. Não, pode ser que consiga, não sabe. É difícil explicar, né? Pegamos uma identificação com a Independência muito grande, com a torcida, acho que é difícil falar quais são os fatores que vêm nos ajudando. A felicidade no rosto de cada jogador quando se fala que a gente vai jogar em casa, de saber que a gente vai jogar dentro da Independência, ter certeza também a felicidade do torcedor. É um fator também quando a gente está chegando na Independência, a torcida já logo na avenida principal, perto do estádio, já chega, já nos apoia, já grita, então já chega a arrepiar mesmo fora de campo. Então são fatores que acho que dão uma motivação, dá um entusiasmo a mais para o jogador no momento que ele chega dentro de campo. Bob, o Pierre foi machucado ou não, né? Não, ele já tinha feito convocação e vai ficar suspenso. É isso mesmo. E o mais impressionante é porque quando foi expulso o Bruno, o Cuca tirou o Pierre e botou o Josué para aproveitar um jogador a mais no meio de campo e o Josué saindo, chegando um pouco mais perto da área. Não, sem contar o seguinte, né? Saiu o Pierre, certo? Porque o Pierre tem que se desdobrar, ele ocupa os espaços do Leandro e do Marcos Rocha, o jogo inteiro que nem um louco. Mas tem uma sacada ali naquela defesa que é muito legal. O volante vai, sim, porque vou dar gás com um só e os outros. Não, mas aí você imagina, saiu o Cruzeiro perdeu um zagueiro, e aí você não tem mais aquela dupla Borges e o Dagoberto lá na frente. Então o que ele faz? Tira, porque já vai ter que colocar ele no próximo jogo, que aí tomou o cartão, e você tem um jogador que chega mais perto da área, então ele aumenta a pressão e empurra mais o adversário. O Cuca enxergou muito bem. E o Marcelo tentou ali se resolver e tal, que vivia um dilema muito importante, quer dizer, ou dá uma segurada, 1-0, e vai pro segundo jogo e 1-0 da Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez a melhor campanha da primeira fase. Tem a vantagem, né? Você gosta de o Atlético tem vantagem, quem tem a vantagem é o Cruzeiro. 3-0, o Cruzeiro é campeão. O Cruzeiro joga por 2 empates ou uma vitória na derrota pela mesma diferença de gol. E
E aí o Marcelo tentou resolver aquela questão, mas o volume de jogo do Atlético é muito importante. Ele já estava invicto na temporada, que foi um grande clássico, um jogo muito de vitória, né? Invicto. O Marcelo fazendo uma campanha sensacional, inclusive na Copa do Brasil. Não vou fazer com você, fazer com o Marco Antônio. Passa para o Marco Antônio. Fazer para o Marco Antônio. O Atlético é o campeão? Acho que vai ser. Mas eu não gosto desse negócio de ser campeão, de jogo ganho antes. Nunca dá certo. Se fosse assim, Nunca não dá dá certo. jogo. Eu acho que esse negócio de ser campeão antes nunca dá certo. O futebol muitos fatores influenciam no futebol, né? E essa questão psicológica, se entrar com a cabecinha do que é campeão, complica. Arnaldo, vem pra cá, enquanto isso a dona faz uma pergunta pro Bernardo. Bernardo, pergunta dos Libertadores. O Vitor, o Diego e o Alexandro. Assim, simples assim, você acha que o Corinthians é o favorito para a Libertadores? E quais são os adversários mais complicados, na sua opinião? Olha, o adversário mais complicado para nós é sempre o próximo. Sabia que você ia falar isso, não? Pode parar. Porque eu não posso falar que o adversário nosso pode ser o Corinthians, sendo que eu vou enfrentar na próxima rodada o Palmeiras e o Tijuana. Então acho que... Não, mas pelo que você viu dos times possíveis, quem você acha muito complicado? O Old Boys, o Corinthians, os clubes brasileiros também, que são sempre um clássico. A gente viu o nosso último jogo contra o São Paulo, a pressão que foi, a responsabilidade. Então, a gente está vivendo um momento muito importante e feliz dentro dessa competição. Mas tem clubes também que estão vivendo, e então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter os pés no chão, porque a gente não ganhou nada ainda e, como eu disse, é um passo de cada vez. É melhor eliminar estrangeiro ou brasileiro? Olha, qualquer um dos dois, sendo eliminado e passando, Os brasileiros são mais difíceis. Eu vi contra o São Paulo, que jogo duro que foi lá no Brasil. A primeira meia hora do meio Foi um baile. O primeiro jogo, show de futebol foi mais difícil. Sim, mas o segundo jogo foi um show maravilhoso. Foi um baile. Fazia tempo que eu não vi um clube brasileiro contra o brasileiro dar um baile. O jogo com uma barbaridade. Tá bom. Vamos começar pelo jogo do Cruzeiro. Até porque o jogador do Cruzeiro foi expulso. E a expulsão, acho que não tem muita dúvida. Ele tinha amarelo já? Sim. Tinha amarelo e logo depois ele agarrou o Ronaldinho Gaúcho. Foi? Então vamos mostrar aí. É que depois também tem um lance do Hever que eu deixei no final. Não está colado aqui, mas o Hever também. Olha só. Vocês falam que é cola. Olha só. Aí foi o primeiro cartão amarelo. O goleiro, ele foi no corpo do goleiro. Desnecessário, infantil até esse cartão. A bola era do goleiro. O goleiro já tinha ocupado espaço. Ele deu um voo e acertou o goleiro. O juiz aí foi lá e deu. Era o Flávio. O Flávio que deu o amarelo ao zagueiro com o tempo. Mão do Paulo César. E aí foi o lance que ele agarra o Ronaldinho e não permite que o Ronaldinho partir na direção do gol. Aí ele dá um empom no Ronaldinho, derruba o Ronaldinho e aí tomou o segundo amarelo. Aqui essa não tem dúvida. Tem dúvida alguém? Não. Então tá. Nossa, ninguém tem. Logo depois, agora não, mas porque não está na ordem, depois vamos mostrar o lance do Hever, porque o Hever foi esquisito o lance. Vamos ao lance dos pênaltis do Corinthians, do Galo. Vamos ver os pênaltis do Galo? Não, do jogo. Aí foi o primeiro lance. Bora, que lance foi esse? Isso foi o que o Bernardo deu uma cavadinha, tentou levar uma conversa. Cavadona. Mas bateu um vento mais forte ali, ele me falou, agora eu entendi. Né, Bernardo? E esse lance do Ronaldinho. Esse lance do Ronaldinho é incrível, porque o Ronaldinho segue jogando, o juiz está encoberto. Ele foi agarrado, tocou e quase faz o gol. O juiz encoberto. O juiz encoberto. O juiz acabou dando sequência. Aí é um lance incrível. Olha só como é que foi esse agarrão. É muito pena. Ele agarra e ainda usa um jogador para evitar protagonista. É que nesse tipo de jogada, o que sempre acontece, o Hever vem por trás, um zagueiro, no caso aí o Gilberto Silva, faz a parede para ele aparecer. Né? E aí quando ele fez isso, o zagueiro do Cruzeiro foi derrubar e não viu o Gilberto aparecer na frente dele. Ele acabou puxando a camisa. Derrubou a parede. Já que ele está fazendo, você achou que eu acho que o Bernardo foi isso? Não. Mas o Bernardo achou que ele levou um pontapé. E aí quando achou, aí se jogou no manobra. Né? Ele tentou. Vamos lá pro cara dele. Não. Tomou amarelo, velho? Não, também não. Vamos lá pro jogo do Corinthians e Santos, que também
nós tivemos 2 lances ou 3, vamos ver quais são os que selecionamos aí. Aí foi o lance do Romarinho, que ele vai receber na frente, devido a ser da perna. Reincidente, hein? Várias vezes ele faz esse lance. Por essa imagem é a sensação que não há nenhum balão. Se ele segue no lance, talvez ele fizesse um golaço. Ele passa e ele preferiu envergar o corpo para frente, pode até ter resbalado, mas nada justifica aquela queda. E aí, com o lance, esse se tivesse que marcar, seria mais pênalti que o lance do Romarinho. Agora veja como é que é o futebol. Se ele tivesse dado o pênalti do Romarinho, com certeza ele teria dado o pênalti aí. Mas também foi um lance que o jogador do Santos entrou desequilibrado e aí ao levar um tranco, caiu, desabou. O que vocês acham? Achou que foi pênalti? Alguém achou que foi pênalti? Esse aí foi o outro. Eu gostaria que você esclarecesse uma coisa. O fato de acertar o jogador cair, é isso que vai marcar o pênalti? Ou é você ter acertado o pé do jogador? O futebol tem contato físico. O futebol é um esporte de contato físico. Eu posso botar a mão aqui nele e não fazer nada. Não, estou falando do Romarinho, do caso do Romarinho. Você disse que se o Romarinho não tivesse jogado, poderia ter marcado o pênalti. Não, marcar feito o gol. Não o pênalti. Eu acho que se o Romarinho seguisse a jogada, poderia até fazer o gol, mas ele optou em cavar o pênalti. Mas o cara acertou o pé dele? Não acertou, pode até ter resbalado. Mas o objetivo do D'Alessandro, quando ele tirou a perna, foi para mostrar que ele não queria calçar o sujeito. Ao tirar a perna, pode até ter roçado, o que é natural, é normal. Mas o D'Alessandro enganou o Romarinho. O Romarinho ele fez a leitura que ele fez, qual foi? O cara fez, ele vai pegar a bola e vai tocar, vou pênalti. E de repente você é rápido, você consegue, porque é raro você ver o jogador recolher desse jeito. Mas eu acho que ele correu o risco do Romarinho, meio tanto quanto ele, seguir e meteu o gol. Os 3 lances difíceis do jogo, teve um também do Léo no segundo tempo. Para mim o árbitro foi bem em todos eles, não teria marcado nenhum pênalti. Aí é o elogio que eu quero fazer. Inclusive esse aqui que você viu, foi esse rapaz isso. Ele chegou, acho que o movimento do braço ele é mais forte do que o a imagem slow ali indica um movimento que não tem essa dimensão no lance normal. Fazer uma justiça aqui. Esse rapaz que foi o Corinthians Santos é o melhor árbitro brasileiro de atividade, o Celene. O Celene só não conseguiu fazer os testes de avaliação física porque ele foi jogador de futebol e como jogador de futebol ele tem muitos problemas no joelho. Então ele não pode fazer um treinamento intenso que ele vai sentir o joelho e aí não consegue atingir os índices da FIFA. Por isso não passou. Mas sobra. Por quê? Porque tem tranquilidade, tem uma coisa muito importante na arbitragem do jogo. Ele tem credibilidade. Os jogadores jogam, ele respeita ele. Quando o jogador respeita a arbitragem, aí há jogo melhor, aí a marcação O hit lá é muito bom. o hit é muito bom, mas está começando aí. Tem ainda muita estrada pela frente. É o Ritmo que marcou pelo Coronel, no Cruzeiro e Corinthians, você vai vendo. Eu fui de Cruzeiro, Vamos lá. Nós estamos, já vem lembrar coisa antiga aqui. Teve um lance do gol do Santos, que o dia todo hoje, no passado e-mail, no telefonado, jornal. Veja o gol do Santos, que antes da cobrança, no momento da cobrança, o Danilo, que era encarregado de marcar o Durval, ele é empurrado e aí o Danilo sai do lance e o Durval faz o gol de cabeça. Olha só, o lance o centro e o Durval chega sozinho e cabeceia. Vamos prestar atenção, quem marca o Durval é o Danilo. Olha só que o Danilo, ele é empurrado. E aí ele perde a jogada, ele perde o tempo de bola e o Durval faz o gol. E aí eu fui ver o lance seguinte, está o centro de novo, aí não aparece tão claro que ele foi empurrado. Aí eu mandei parar aí para mostrar o seguinte, antes do jogador bater na bola, o Danilo pulava na frente do Durval, e o Durval foi e deu um empurrão nele com a mão, antes da bola entrar em jogo. Mas precisa ver 10 vezes para a gente ver isso. Exatamente, mas é que tem torcedor do Corinthians que veio reclamar. E eu fiz questão de ver hoje à noite, que eu não estava vendo o jogo, eu vi o seguinte, antes da cobrança não pode se marcar falta. A bola não está em jogo. E aí o que o Durval faz? Quando o Danilo fica marcando o Durval, porque eu acho que era uma orientação pelo Tite, marca o Durval, ele ficou pulando, o Durval antes da cobrança dá um empurrãozinho com a mão e tira o Danilo da jogada e depois, quando a falta é batida, e a bola lança é legal. Então é o seguinte, não dá pode ensinar outra manha para o jogador de futebol. Todo mundo faz isso. E muitas vezes acontece o contrário. Você, o defensor, empurra o atacante para deixar ele impedido. Exatamente, tem de tudo. Agora só o seguinte, a regra é clara, como a bola não está em jogo, não pode marcar falta.
Você tem que dar o gol. Mas também não impede depois dele dar um amarelo. Você olha, antes da cobrança. Mas, ou então ele antes da cobrança, mandando cobrar de novo porque teve aquele empurrão, que é o mais normal. Mas o árbitro não observou isso e pouca gente observou isso na coisa. Eu só fui observar porque eu não vi os outros e me chamaram a atenção e eu fiz questão de ver o texto e vi com cuidado. Você fala uma filha do história. Vamos ver a falta do Hever para ver se merecia cartão amarelo. O Hever já tinha cartão amarelo e agora o jogador vai com a bola dominada e o Hever de frente para a jogada. Aí já é um outro juiz, é o Pablo. Vamos ver de novo. O jogador vai com a bola dominada e o Hever vai e para a jogada. Ele faz falta e sai de antijogo. Isso é antijogo. Porque o jogador partiu em direção ao gol. Yellow. É lance amarelo? Amarelo. É lance, né? E aí o Pablo, que substituiu nos minutos finais o Flávio, que se machucou, não deu cartão amarelo. Ele já tinha tomado o cartão amarelo numa bola que ele, coisa rara do Hever, tentar sair jogando e perdeu uma bola, o bote foi em cima, deu bote, e ele fez a falta para exigir que o bote passasse. Cartão amarelo também. E nessa aí o árbitro ficou. Se ele tivesse foi expulso, não jogaria, não, o próximo jogo vai jogar, né? Lembrando que a expulsão de um lado foi do Flávio e do outro que não ocorreu foi do Pablo Alves, que era o quarto árbitro. Outro detalhe, os árbitros estão se machucando, porque os testes de avaliação física estão muito rigorosos, os árbitros estão gastando toda a energia e a musculatura não está segurando. Por isso que vários árbitros têm tido lesão. O último lance é em Curitiba. Olha só o que o técnico de Curitiba fez numa bola lateral do campo. O Atlético Paranaense vai com a bola, ele aí fez uma falta e foi no biquíni. E aí foi expulso de campo por essa atitude. Ele argumentou que achava uma suspensão longa por causa disso. Ele argumentou que achava que a bola já tinha saído, que ele estava querendo tocar a bola. Esse era o argumento dele. Ele está olhando a linha, a bola está em cima da linha. Mas já foi expulso, né? Também dá uma... podia dar uma confusão muito grande. Não, ele bem expulso, mas digo assim, né? O Bob falou, ele corre o risco, mas eu acho que aí seria muito rigoroso. Eu acho que não, eu acho que já não tem que punir isso. Que essa é uma intervenção do jogo muito séria. Se a moda pega, Isso não é postura do treinador. Bom, o Lula, esse aqui você tem o Lula Santana ao vivo e esse é o ao vivo no Rio, digamos. Esse é o segundo. Aquele outro lá que tá ali é o terceiro, é o próximo, depois esse aí. Aquele não tem o DVD ainda, então. Não, aquele DVD Vai ter. Vai ter, a gente vai gravar ainda. Vai gravar ainda? Gravar ainda. Agora, nesse primeiro semestre desse ano, a gente vai gravar o terceiro DVD. E esse DVD é um sucesso, foi um sucesso a gravação. Meio que começou até mais com o Zezé e com o Luciano, botar o sertanejo no Rio, né? Que não tem assim uma reação. E vocês foram lá e casa cheia o tempo inteiro, né? E esse DVD foi justamente para isso. Ainda tinha aquela coisa de que talvez o sertanejo não pegasse no Rio de Janeiro, em algumas regiões. E com esse movimento novo que a gente criou, a gente conseguiu provar para todo mundo que entra assim no Rio e não tem fronteira pro sertanejo. O que nós vamos ouvir agora no Santana? Vamos fazer uma música desse álbum aí, que com certeza é uma das músicas de mais sucesso da minha carreira, mais importantes para mim, que é Amar Não é Pecado. Vai ter a trilha de novela, da Morde a Sopra, galera apaixonada em casa assim, vai. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que não